mensagem do céu para você. Nós estamos estudando as Escrituras Sagradas a partir dos profetas, da Torá, do livro da lei, de Moisés e também dos Salmos, todo o Antigo Testamento, que são as Escrituras Sagradas. São elas que testificam a respeito de Cristo, do Messias, do ungido de Deus. É o modelo do homem escolhido de Deus, é o Filho de Deus, aquele que também nos ensina e nos transforma em filhos de Deus, por Ele, pelo seu Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, pela renovação do coração, renovação do Espírito. Recebemos o Espírito de Deus, recebemos um novo coração e podemos assim entender a palavra de Deus, guardar, lembrar e obedecer esta palavra, praticar esta palavra. Então nós agora vamos estar estudando o livro, ou melhor, a epístola de Paulo aos Romanos, dentro desta visão de que Paulo lia as Escrituras do Antigo Testamento e dela tirava o conteúdo para as suas epístolas, para as suas cartas. Dali ele aprendia de Cristo, ele entendia Cristo através do ensino das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Então vamos começar. Romanos capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo, servo de Jesus, o Messias de Deus, o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Por isso ele diz servo de Jesus Cristo, o modelo do escolhido de Deus, o Filho de Deus. Paulo foi chamado para apóstolo, para estar levando o ensino de Cristo, anunciando a Cristo, levando aquilo tudo que Cristo ensinou, pois Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para revelar o Pai, para ensinar todas as coisas a respeito de Deus, do Pai, e para nos colocar, nos levar ao Pai através de Jesus Cristo, que é o caminho do conhecimento do Pai, para andarmos nele. Ele é a porta estreita e o caminho estreito pelo qual nós devemos aprender a andar e ser guiados, então, pelo batismo com o Espírito Santo. Separado para o Evangelho de Deus. É quando Deus volta a falar com a humanidade. Agora ele fala através de Cristo. Boas novas de que agora Deus fala através do seu próprio Filho, nos revela. Ele falava através dos profetas, nós vamos a Cristo através do conhecimento das Escrituras, são elas mesmas que testificam de Cristo e da vida eterna. E agora com Cristo, nós temos a palavra de Deus aperfeiçoada, também porque Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. É por isso também que a palavra de Cristo, ela é aperfeiçoada em nós. Versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, já aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo está dizendo o que nós temos afirmado aqui. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, Paulo está falando de Cristo a partir dos profetas e das Escrituras Sagradas, Santas Escrituras aqui nesta tradução. Então, realmente, o que nós temos de Cristo é o que Paulo tinha de Cristo. E o que Cristo falou para os discípulos no caminho de Emaús, para os apóstolos, falou depois da sua ressurreição, que tudo o que dizia respeito a Ele, ao seu ministério, à sua vida, ao seu ensino, à sua missão, ao seu sofrimento, morte, ressurreição, ascensão, derramamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, estão nas Escrituras, nas Santas Escrituras, que para nós é o Antigo Testamento, o qual antes havia prometido pelos seus profetas.
Então, tudo que Paulo havia falado antes, o Evangelho de Deus, a palavra revelada, ensinada, todas as coisas de Deus ensinadas por Cristo, nós aprendendo, porque agora nós temos um novo coração e um novo espírito, essa palavra vai estar na nossa mente, no nosso coração, somos circuncidados no coração para ouvir, para entender e para obedecer, e mais ainda, para ter o poder do Espírito Santo de Deus para viver esta palavra, para praticar esta palavra, cumprir esta palavra, e aí sim esmagar a cabeça da serpente, do diabo, e dar ouvido a Deus para o caminho do fruto da árvore da vida, para a vida eterna em Cristo. Então, Cristo nos dá vitória sobre o mal, com isso nós caminhamos para a árvore da vida, para a vida eterna, que é Cristo. Por isso, Paulo está dizendo, vou repetir mais uma vez, o versículo 2, Romanos 1, versículo 2, logo no início de Romanos, nós já estamos aqui estudando Romanos e somos levados a entender que realmente está Deus falando, como Cristo está Deus falando a Paulo, como nós estamos aqui falando, que esta revelação de Cristo vem dos profetas, vem das Santas Escrituras, vem da Torá, vem de Gênesis, vem de Êxodo, vem dos Salmos, vem de Ezequiel, Zacarias, Isaías, Jeremias. Vamos ler mais uma vez, diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, se você conhece as Santas Escrituras, conhece os textos dos profetas, medita na palavra de Deus, medita de dia, de noite, aprende, você conhece a Cristo. Você conhece a Cristo da mesma forma que o apóstolo Paulo. Você entende, barreiras são derrubadas, muros que te impediam de compreender a mensagem de Cristo, de Deus, da palavra de Deus integralmente. Muros são derrubados. Você não fica mais em momentos históricos, denominacionais, de homens, de guerras, de brigas, de discussões por causa de ventos de doutrina. Você entra diretamente na palavra de Deus. Você entende. Lá de Deus falar com o homem a respeito do fruto da árvore da vida. O mandamento de Deus para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vem então o homem da iniquidade, o diabo, o homem do mal, o homem do pecado, o mentiroso, o enganador da humanidade. Ele vem sorrateiramente e aparece seduzindo, enganando, palavras mentirosas. E o homem e a mulher são enganados, são iludidos por causa da sua concupiscência, do desejo da carne, do desejo do poder da carne, de serem iguais a Deus e dominarem as coisas do Éden, da terra, sem Deus. Isso vai trazer toda a história da redenção, toda a história da manifestação de Cristo, que essa palavra de Deus lá do Gênesis, que veio pelos profetas. Deus vem falando de novo e agora nos fala em Cristo. Nos fala o quê? Comam do fruto da árvore da vida. Me obedeçam, obedeçam a minha voz, obedeçam o meu ensino, obedeçam o meu mandamento e vocês viverão eternamente. Mas ao mesmo tempo que ele vem e traz a sua palavra, como Cristo encarnou, veio ao mundo, nos ensinou, ele morre, ele é rejeitado. Isso precisa acontecer para que ele esteja em espírito agora conosco. Mas ao mesmo tempo é liberado mais uma vez, como foi lá no princípio, lá no Éden, é liberado ali o tempo da serpente, o tempo do mal, o tempo das trevas, o tempo da mentira, para o diabo então sair seduzindo novamente a humanidade e ser conhecido o coração. Quem dá ouvido ao amor de Deus, a salvação, a vida eterna, a vida no céu, a vida com Deus, a vida de amor, de benignidade, de misericórdia, de justiça, de andar em integridade, retidão. Então é dada oportunidade. Quem vai aceitar esta mensagem? O Evangelho, o apostolado de Paulo. Está aqui. Ao mesmo tempo é liberado o tempo
da ação do mal, do diabo, enganando filosofias pela terra, filosofias sem Deus, ateístas, filosofia de guerra, de morte, de pobreza, de miséria, de fracasso para a humanidade, que ensinam que a humanidade está condenada à miséria, à pobreza, ao fracasso, e apenas algum dominador satânico vai inventar guerras e armas mortais, mortíferas, cada vez mais poderosas, como nós vimos em Daniel, a visão daquele homem que aparecia como um animal, assim como a serpente, mas é o homem do mal, é o homem da iniquidade, é o homem da destruição, conforme nós estudamos em Ezequiel e começamos agora o estudo também em Zacarias. Uma associação entre demônios, espíritos enganadores, o diabo, com homens com a mente corrompida, já pervertida, porque dão ouvido à iniquidade, porque não aceitam o amor de Deus, a justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a honra, a glória a Deus, serviço a Deus, a obediência à palavra de Deus, rejeitam tudo o que for de Deus. Como Daniel mesmo diz, tudo que se chama Deus é rejeitado. E aí os homens querem o poder, a iniquidade, a maldade, a violência, a guerra, levar o outro à fome, a morrer de fome, não tem piedade, não tem sentimento, a iniquidade se multiplicando sobre a terra. E nisso cada coração é conhecido e vem o juízo, é julgado. Então volta Cristo, aí sim ele se manifesta como Cristo, o Rei, o Messias, o Príncipe, o Imperador. Na sua primeira vinda, ele veio como que oculto, para não ser conhecido das nações, das autoridades, para sequer ser reconhecido por Israel. Os humildes deram ouvido, os que o amaram, os que aceitaram, foram recebidos, foram transformados em filhos de Deus. Mas a grande humanidade, os grandes poderios, as grandes potências, os principados e potestades na terra, os poderes humanos na terra, ficaram sem entender, porque Cristo veio nessa forma, veio humilde, manso como um cordeiro, para que fosse conhecido daqueles que têm um coração quebrantado, coração sincero, coração humilde. Esses entenderam. Porém, quando Jesus voltar como Messias, ele voltará como rei, como imperador. Então, ele será recebido também por Israel. As nações o conhecerão, aqueles que o traspassaram o verão vir na glória. Então, nós estamos estudando isso, nós estamos entendendo isso. Nós entendemos isso totalmente se abrirmos a mente e o coração para os profetas. É o que Paulo está dizendo. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, vamos continuar aqui, porque Romanos vai continuar nos abrindo esse entendimento dos profetas e das Santas Escrituras. Versículo 3 de Romanos, capítulo 1, diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, no cumprimento da palavra dos profetas do Antigo Testamento, o Cristo deveria cumprir as palavras acerca de seu filho, que estão nos profetas, nas Santas Escrituras, de que sempre haveria um rei descendente de Davi. Então, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, cumprindo a promessa de Deus a Davi, de que nunca lhe faltaria o rei. Então, Cristo é esse rei segundo a carne, que é rei para sempre. Então, mantém a palavra de Deus, como Deus prometeu a Davi, Deus cumpre o que ele promete. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós que estamos aqui estudando
através, a partir dos profetas, através e a partir das Santas Escrituras, nós já entendemos esse versículo. Se não fosse o nosso conhecimento, o nosso estudo, derrubar barreiras, muros que nos separavam da palavra de Deus, das Santas Escrituras do Antigo Testamento, nós não entenderíamos o que está escrito aqui. Mas agora já caiu a barreira, nós já entendemos o que está escrito no versículo 4, que convinha, era necessário que este filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que ele morresse pela ressurreição dos mortos, porque ele precisava vencer a morte, ele precisava ressuscitar em espírito, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que ele subisse aos céus e lá recebesse este senhorio, esta autoridade, este poder de Deus, do Pai. Assentou-se à destra do Pai, foi coroado, recebeu a autoridade com a qual agora ele ressuscitado, ele em espírito, ele age em toda a terra em favor do seu povo. Ele está conosco, ele reina em toda a terra pelo tempo determinado por Deus. É isso que também nós estaremos aqui percebendo, descobrindo. Ele reina em espírito, até que ele se manifeste novamente em glória e seja visível a toda a terra, a toda a humanidade, a todos os reis da terra, e todos os reis da terra se prostrarão diante dele. Ele reinará a partir de Jerusalém. Porém, agora ele assume esta situação que nós temos que entender para glorificar a Deus. Convinha, era necessário que ele morresse, então em carne, para receber este poder, declarado Filho de Deus em poder, em espírito. Recebeu, ao chegar no céu, já recebeu esta unção, já recebeu o Espírito Santo e derramou sobre nós, porque ele compartilha conosco, com aqueles que ele comprou, que ele ganhou na terra, os que creem no seu nome. Ele compartilha tudo que ele recebe no céu, ele compartilha conosco. Por isso ele está aqui conosco, ele habita em nós, ele nos dá sua unção, sua sabedoria, seu poder, os dons, distribuiu dons entre os homens, os dons do céu. Os dons maravilhosos de Deus estão sobre nós. Sabedoria pelo Espírito de santificação, que traz do céu para a terra, traz o céu para a terra, traz a revelação, a palavra, a sabedoria de Deus do céu para a terra, traz o poder do céu para a terra, para nós. Está aqui conosco, habita em nós, pela ressurreição dos mortos. Então, Jesus dizia aos apóstolos, nestes tardios em compreender isto aqui que Paulo está dizendo, que os profetas já diziam a respeito dele, que ele era o servo sofredor. Na primeira vinda, ele é o servo sofredor, ele é o que sofre, ele é o que morre, ele é o que é rejeitado. Mas agora ele já está em poder. Quando ele já vem como Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. E essa possibilidade de nós recebermos o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, como nós recebemos, é pelo Espírito Santo, que faz essa ligação com o nosso espírito. Nós recebemos um novo espírito, um novo coração, e o poder do Espírito Santo faz essa ligação. Nós temos comunhão, intimidade. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, co-herdeiros, e ele vai transmitindo a mensagem do céu para nós, e fala conosco que nós estamos aqui na unção do Espírito Santo, transmitindo esta revelação. A palavra de Deus brilha à nossa frente, a revelação de Deus brilha diante de nós pela iluminação da glória do Espírito Santo, que habita em nós e nos dá uma revelação, aquela revelação que ilumina e faz ver tudo, nos dá discernimento de tudo, de todas as coisas, todo o entendimento de toda a palavra, de toda a verdade.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma palavra profética do batismo com o Espírito Santo também. Revelação, aquele negativo agora ele é revelado, brilha e mostra realmente a verdade. E conhecendo a verdade, você vai viver em liberdade do conhecimento da glória de Deus. Versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui mais uma vez a palavra graça, ela é um início. Nós recebemos a graça para trabalhar, para servir, para o apostolado, para levar esta revelação. Nós recebemos a graça como um meio de revelação da glória de Deus em nossa vida. É superabundante graça, poderosa graça, maravilhosa graça, que efetua, que nos leva a obras para a glória de Deus, boas obras, fazermos, cumprirmos a vontade de Deus, entendermos a vontade de Deus. A graça está muito interligada com o batismo com o Espírito Santo, os dons da graça. A graça que opera em nós, a graça, esse relacionamento livre com Deus, esta bênção, esta intimidade, esta presença de Deus, esta graça nos leva a alcançar a sabedoria de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus, este relacionamento mútuo, graça, Espírito Santo para o apostolado, para a obediência da fé. A fé tem que ter frutos, a fé tem que ter obras, a fé tem que ter prática, obediência da fé. A fé sem amor, ela não existe, ela é um engano, ela é uma mentira. Ela é de alguém infrutífero que traz esta mensagem. A fé tem que operar em amor, a fé tem que realizar obras que comprovem esta fé. Sempre que você lê Paulo aos Hebreus, você verá que há uma implicação a respeito da fé. Pela fé, homens e mulheres alcançaram as promessas. Pela fé, eles realizaram algo para a glória de Deus. Pela fé, eles venceram. Pela fé, eles deixaram o Egito. Pela fé, Abraão deixou a sua terra. Existe uma atitude de fé. Existe um porquê da fé. Não é uma fé para ficar alienado, assentado e parado em algum lugar, esperando algo do céu. A fé nos leva a conquistar. A fé nos leva a amar, a socorrer o necessitado, a todo dia levantar-se e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero brilhar, revelar a tua glória, resplandecer. O nosso Deus resplandece em nossa vida pela fé. Nós brilhamos pela fé e a fé vai realizar, a fé vai alcançar, a fé vai atravessar o deserto, a fé vai ordenar aos montes e eles cairão, a fé vai tocar o mar e o mar vai se abrir. Então a fé vai operar, a fé vai realizar a vontade de Deus entre todas as gentes, pelo seu nome. Então, em nome de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, Jesus o Messias, Jesus o que ensina. Sempre a partir de agora que você ouvir essa expressão, ou ler na Bíblia, Jesus Cristo, conforme nós estamos aqui lendo no versículo 4, Jesus Cristo, nosso Senhor, saiba que está falando de um homem, Jesus, seu nome, e o que ele é, o que ele faz. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o que revela tudo sobre Deus, ele é o que batiza com o Espírito Santo, ele é o que nos ensina todas as coisas, o que nos ensina a viver para agradar a Deus. Ele é aquele que agrada a Deus, amando a humanidade e obedecendo até o fim, e nos ensina que, acima de tudo, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, precisa amar o seu próximo como a você mesmo,
E você precisa conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus para obedecê-la, para não obedecer ao diabo, a mentira, o engano, para vencer Satanás, para esmagar a cabeça da serpente. Você precisa do Cristo, do Messias, que te ensina. E depois de você ler e buscar, você quer realmente obedecer essa palavra, Deus te batiza com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem habitar em você que tem já este propósito de obedecer a palavra de Deus, de conhecer e guardar e praticar. E Ele vai te conduzir na verdade, Ele vai te fazer lembrar, Ele vai te dar poder para a execução do propósito. Ele é a resposta da nossa melhor oração. Por isso Jesus mesmo disse: não dará ao Pai o Espírito Santo àqueles que o pedem. Essa é a maior resposta de Deus para o homem e a mulher, é o batismo com o Espírito Santo. Versículo 6: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, entre todas as gentes, obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, aqui é os romanos, e nós também agora que estamos aqui estudando a palavra de Deus, estamos nos incluindo nas escrituras, que somos chamados para obediência da fé. Então, para uma prática, obediência é algo que se faz, se obedece uma direção. Deus dá o mandamento, a palavra de Deus é mandamento para nós, traz vida a nós obedecer a Deus, porque Deus é que disse: vocês podem comer do fruto da árvore da vida. Nós precisamos obedecer esta palavra, é a palavra de vida. Qual é o mandamento de Deus para nós? Buscai a vida e vivereis. Aceitai a vida, seguir a vida. Cristo é a vida, obedecer a Cristo, andar com Cristo, seguir a Cristo. Você vai chegar a um fim, você vai chegar à vida eterna. Então essa é a palavra, esse é o mandamento de Deus, é vivam, buscai a vida, escolhei a vida. A vida está em Cristo, a vida está na revelação da palavra de Deus, da obediência a Deus, é o caminho de Deus, é perfeito. Andar com Deus, conhecer a Deus, como Enoque, como Davi, como Moisés, como fez Jó, como fez Noé, como fez Pedro, Paulo, Tiago, João, você também. Andar neste caminho, o caminho da vida. Este é o caminho que leva ao centro da vontade de Deus, o centro do jardim, onde Deus preparou para você o fruto da árvore da vida, para que você viva eternamente em alegria com Deus, na presença de Deus. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o prefácio da epístola do apóstolo Paulo aos romanos, que são amados de Deus. Quem é amado de Deus? A palavra de Deus nos diz que o amado de Deus é aquele que tem o seu mandamento e o guarda. Este Deus ama. E quando Deus ama, diz aqui, chamados santos, Deus separa para Ele. Deus vem habitar em você. Deus vem morar em você. O Espírito de Deus vem morar em você. Cristo, Jesus Cristo, agora ressuscitado, Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, te chama santo, te santifica. E Ele pode agora, em Espírito, vir habitar em você. Você receba agora o Espírito de Deus, receba agora Cristo, receba agora, pelo seu propósito de obedecer esta palavra, pela fé, obediência em fé. Cristo virá, o Pai virá, o Espírito virá, farão moradas em você eternamente. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus, o Cristo.